como fazer o mock de uma API REST no Flutter. Então assista ao vídeo e veja como desenvolver isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma dica com vocês de como mocar uma API REST ou criar uma API HTTP fake para você usar nos seus aplicativos Flutter. Então isso, pessoal, é muito útil em cenários, por exemplo, como no teste de integração, onde você quer ter uma API fake, mas ao mesmo tempo você quer fazer requisições por meio do protocolo HTTP, ou seja, você quer fazer uma requisição na rede e não apenas fazer o mock ali nos testes unitários, tá certo? Então aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Como exemplo, eu vou utilizar esse aplicativo aqui em Flutter, que tem uma lista aqui de jogos, tá certo? Então eu não tenho essa API ainda, ou vamos supor que eu estou fazendo algum teste de integração e eu não quero integrar ainda com a API real, né? Porque talvez eu ainda estou dependendo dos desenvolvedores terminarem esse back-end, ou, por exemplo, é um serviço de terceiro e eu preciso, por exemplo, esperar que a API seja liberada para mim, lá mediante algum pagamento, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo, né, vamos supor que você quer reduzir ali em ambiente de desenvolvimento, tá, os custos de você acessar essa API. Então aqui basicamente eu tenho uma lista de jogos, né, quando eu acesso um jogo eu tenho os detalhes desse jogo, e eu tenho também uma lista de comentários, isso para cada jogo, né. Então, por exemplo, veja que eu entro aqui no Valorant, eu tenho aqui uma lista de comentários diferentes. Bom, e aí como eu falei para vocês no início do vídeo, se você está fazendo testes unitários, é bem simples, né? Você pode usar uma biblioteca como Mocktail para fazer os mocks ali dos repositórios, né? Então você intercepta a requisição e você devolve o que você quer. Mas imagine, igual eu falei, você está no ambiente de desenvolvimento e que você precisa acessar a API de forma externa para fazer um teste de integração ou mesmo testar ali a camada de HTTP, né, a camada de data source, enfim, né, você quer testar mesmo a conexão lá com o back-end. Então se você não tem acesso a essa API ou você não quer gastar recursos, você pode utilizar um mock. Tá? Então existem vários sites, existem várias ferramentas que permitem que você crie esse mock, tá certo? Então o que eu vou mostrar para vocês é esse serviço aqui que eu acho que é o mais simples de utilizar, é o mockapi.io, tá certo? Então veja que é bem simples, você vai acessar, vai criar uma conta, e aqui você vai começar a criar recursos, tá, para a sua API. Então basicamente você vai ter aqui um endereço seu único, e você vai começar a criar recursos, né, ou seja, resources da sua API. Então aqui como exemplo, né, na home do site, vocês estão vendo que ele tem um resource users, o users ele tem posts, comentários e likes, tá certo? Então repare que se você acessa aqui, por exemplo, o data, ele vai trazer depois para você um conjunto ali de usuários. Então é legal porque você, nesse serviço especificamente, você pode gerar dados aleatórios na ferramenta e também pode trabalhar de uma forma visual aqui com recursos aninhados. Então no nosso caso é alguma coisa parecida, nós vamos ter uma lista de jogos e ao acessar um jogo nós vamos ter uma lista de comentários. Então seria mais ou menos essa relação aqui de user e posts, beleza? Bom, então você vai criar lá a sua conta, você vai gerar um projeto, e uma coisa que é bom deixar claro, né, pessoal, todas essas ferramentas, elas têm planos gratuitos e planos pagos. Então vai depender de você, né, escolher uma ferramenta que melhor atenda ao seu caso. Então o mockapi.io, ele permite que você gere um projeto, e se eu não me engano, 4 ou 5 recursos aqui para a sua API. Né? Então no momento que eu não tenho nenhum recurso, como eu falei para vocês, se você está numa empresa, né, que vai fazer vários testes, provavelmente você vai utilizar um plano pago. E aí tem ferramentas similares a Mock API, basta você digitar ali no Google, né, Mock API REST, você vai ter várias ferramentas para fazer isso. Algumas cobram por requisição, então você vai ter lá X requisições que você pode fazer, outras como a Mock API vão cobrar por recursos, e aí não limitam o número de requisições, beleza? Então basicamente é essa a ideia. Bom, como que vai funcionar? Então aqui você vai clicar em criar novo recurso, e aí vejam que basicamente você vai digitar o nome do recurso. Nesse caso eu quero um recurso chamado games. E aí vejam aqui que ele vai trazer já alguns dados padrão aqui para a gente criar. Repare que você tem alguns tipos de dados, né? Por exemplo, date, array, object, string, e ele traz uma integração legal com a Faker.js. Então, por exemplo, o created@, repare que no Faker.js ele pode criar aqui um recente. Então, automaticamente a API
gera para você um dado aleatório. Esse dado aleatório pode ser do tipo avatar, texto, enfim, olha, tem uma infinidade aqui de dados aleatórios, tá, que podem ser gerados. Então, é uma lista bem grande mesmo. Então, eu vou acelerar aqui o vídeo e vou mostrar a criação do recurso jogos, né, que é esse dado aqui, esse conjunto de dados que a gente precisa. Bom, pessoal, então agora finalizei o nosso esquema, tá? Como aqui, basicamente, eu esqueci de falar, você tem duas opções. Você pode gerar os dados aleatórios com o Faker.js, tá? Para você ter dados ali mais estruturados. Então, por exemplo, se você quer um date, ele vai gerar um date para você. Se você quer um avatar, ele vai trazer uma URL de avatar para você. Né? Se você quer, por exemplo, um veículo, ele vai trazer um dado aleatório de veículo. Nesse caso aqui, como eu não estou usando o Faker.js, o que vai acontecer se eu tentar gerar dados aleatórios, ele vai gerar aqui strings aleatórias, arrays aleatórios, strings, números aleatórios, tá? Então, é legal você usar o Faker.js para isso. Bom, e por que eu estou utilizando dessa forma? Porque eu vou imputar um meu JSON aqui, um conjunto de dados manualmente. Bom, então vamos lá. Criei meu esquema. Vejam que agora eu vou ter aqui o meu resource games com 0 posts. E é legal que é o seguinte, ó, eu posso editar esse esquema, né, então inserir algum dado novo, ou eu posso, por exemplo, aqui, alterar os meus dados. Então vejam que eu tenho aqui um conjunto de dados vazio, então eu posso imputar aqui um JSON manual. Então isso é legal porque se você tem um conjunto já de dados que você quer utilizar como resposta, você pode fazer isso. E é isso que eu vou fazer aqui no aplicativo local. Então aqui no meu VS Code, olha, eu tenho um JSON já formatado, né, com a resposta que eu espero. Então eu tenho lá mais ou menos, acho que 18 jogos, né? Então veja que eu tenho aqui o ID, o nome, a imagem, né? O gênero, tudo conforme, né, a especificação que a gente criou lá. Então eu vou copiar esse JSON, eu vou imputar aqui e vou dar um update. Então, agora vejam que apareceu aqui 18 jogos para a gente. Reparem também aqui, quando eu passo o slider aqui, ele vai contabilizando para mim. Então eu posso clicar e gerar quantos dados eu quiser de forma aleatória. Lembrando que eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, repare que aqui a minha propriedade color, ela é uma cor, né, hexadecimal. Então o que acontece? Se eu clicar no aleatório, ele vai gerar uma string aleatória para mim. Nesse caso aqui eu não vou conseguir depois fazer o parse dentro do Flutter, tá certo? Então por isso que eu estou usando esses dados manuais. Bom, e agora a gente vai gerar o recurso dos comentários. Então eu vou colocar aqui ó, um resource chamado comments. Vou apagar aqui e vou começar do zero. Então eu vou colocar assim, ó, um text que vai ser do tipo string, e eu vou gerar um date, e aqui eu vou conectar o Faker.js, e aqui eu vou colocar um date, cadê? Date, ó, um datetime do Faker.js, beleza? Então, crio o meu recurso comentários, e aí vejam que o comentários ele não fica aninhado automaticamente ao games. Então você vai fazer o seguinte, ó, você clica nessa bolinha, e aí você clica no games, e automaticamente ele vai fazer o aninhamento do games dentro de comentários. Então agora se você for inclusive editar o esquema, você vai ver que automaticamente ele colocou um game ID, que é o parent ID. Então ele fez o relacionamento automático. Por isso que eu falei para vocês, então essa Mock API é uma ferramenta bem mão na roda, porque você consegue gerar esses relacionamentos de uma forma bem mais simples do que as outras ferramentas aí que tem no mercado, que você precisa fazer de uma forma um pouquinho mais manual, beleza? E aqui também que eu falei para vocês, olha, mostrar aqui o exemplo, olha, eu posso simplesmente clicar aqui ó, no 10, ou ó, vou clicar aqui no 10, ó, ele gerou 10 comentários para mim. Se eu clicar no data agora, ó, vejam que eu tenho lá text 1, eu tenho um date time para o jogo 1, né? Aliás, ID 1 e para o jogo 0. Então vejo que ele gerou aqui para mim um conjunto de dados aleatórios. E agora, basicamente, eu posso ir no meu aplicativo aqui, né, e usar esse endereço aqui e fazer o consumo dessa API REST. Então no VS Code, né, basicamente aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, eu tenho uma constante com a URL do serviço, né, que é o /API, e aqui no meu game repository, basicamente, né, eu vou consumir esses jogos. Então vejam que eu estou fazendo aqui um http.get, lá na URL, né, que é minha base API /API /games. Quando o status for 200, eu pego a minha lista de jogos e aqui eu vou fazer uma iteração para cada jogo, tá? E estou fazendo aqui o from.json, né, que é aquele famoso transformer, né, aquela adaptação, né, do objeto que veio da API, que é um mapa, para o nosso objeto do tipo game.
E aqui, pessoal, não tem muita mágica, né? Simplesmente a gente vai fazer a conversão dos dados que veio da API para, né, o nosso objeto game. Então, por exemplo, repare o color aqui. Eu pego, faço um int.parse do que está na API e transformo aqui para o color. Né? O rating aqui, né, por exemplo, o score, é a mesma coisa, ó, double.parse, e eu pego aqui o toString. E assim por diante, tá? Fiz aqui a minha conversão de dados. E aqui também eu chamo uma função de load comments. Os comentários, o que eu faço? Né? Para cada jogo, tá? Eu estou fazendo aqui um ri.parse, conecto na API /games /game id /comments. Dessa forma ele vai me retornar os dados. Então se eu vier aqui, por exemplo, na API, ó, e eu acessar aqui o /games, vejam que ele vai me dar uma lista lá de jogos, tá? Então vamos acessar aqui, por exemplo, ó, o ID 1. Então se eu acessar aqui /1, ele vai me dar o jogo 1. Se eu acessar aqui no final /comments, ó, /comments, automaticamente ele vai me dar os comentários do jogo 1. Então se eu acessar aqui, por exemplo, ó, o jogo 2, ele vai me dar os comentários lá do jogo 2. Se eu acessar o jogo, vou pegar aqui o jogo, sei lá, 10, ó, ele não tem nenhum comentário. E assim por diante, beleza? Então dessa forma que você consegue acessar aqui na API. Então agora se eu atualizo aqui o meu aplicativo, ele vai fazer o reload, né? E vai se conectar nessa API fake, ó. Então vejam que ele trouxe os dados para mim, inclusive os comentários, beleza? Então agora se eu acesso aqui o League of Legends, que é o ID 0, veja que eu tenho o comentário 1, o 9 e o 10. Então se eu for aqui na API e acessar o League of Legends, que se eu não me engano é ID 0, ó, vejam que eu tenho lá o texto 1, o texto 9 e o texto 10. E o legal, pessoal, é que eu também posso usar outros métodos HTTP. Eu posso usar o método post, né, para criar um recurso, o put para atualizar, ou o pat para atualizar, e também posso usar o delete. Então isso que é o legal, né, dessa API, que ela vai funcionar como mock, mas ela quase funciona como uma API real. Então vejam aqui, ó, por exemplo, se eu criar um novo comentário, ó, vou colocar aqui, ó, teste comentário. Ó, teste comentário. Cliquei em salvar, ele fez uma requisição do tipo post, ó, então tá lá, ó, teste comentário. Se eu atualizar a minha API agora, ó, vejam que tá lá o nosso teste comentário, né, para o game ID igual a 0. Isso significa que se eu atualizar o meu aplicativo para ele fazer a requisição novamente, ó, vou fazer aqui a atualização, ele vai carregar as APIs, ou seja, é como se ele persistisse então o JSON aqui com os dados do comentário, ou enfim, os dados da API que você está mocando. Então isso aqui é bem legal porque ele simula realmente, né, uma API real. Então vejam lá, o teste comentário que a gente fez, está lá, né, o dado que ele está puxando da API. Então, pessoal, essa é uma ferramenta bem simples, né, que com certeza pode ajudar você nos cenários onde você precisa realmente fazer testes com uma API real. Você precisa se comunicar via protocolo HTTP lá com uma API que vai estar no servidor. Então, um cenário principal disso é um teste de integração, mas pode ter outros cenários que realmente você quer testar, né, ali, por exemplo, teste de latência, etc., e você quer ter uma API real, né, para você fazer o teste. Então, ferramentas como essas, né, a Mock API, com certeza vão ajudar vocês na prática. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica, né? Deixa o like aqui no vídeo para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Até mais!